Senhor Jesus, o Senhor entende a aflição desta pessoa que lutou tanto para conquistar algo e perdeu. Ele até conquista, mas não consegue manter, estabelecer as suas conquistas e acaba perdendo o pouco ou muito que levou anos para conquistar. E ele está aí agora desanimado, pensando em dar cabo da sua própria vida. Mas agora eu desafio a essa pessoa que está decidida a fazer um voto com o Senhor. O voto de Betel, porta do céu, sair desse inferno de derrotas, de depressão, doenças, vícios, miséria e andar contigo, meu Pai, como fez Jacó. Ele fez o voto de ter ao Senhor como seu único Deus, provedor, protetor, guia. E é o que vai acontecer agora com esta pessoa que está em casa, no trabalho, no hospital, aonde quer que ele esteja. Coloca a tua mão, assim como eu estendo o meu braço, coloca a tua mão na cabeça dela, coloca a tua mão na cabeça dele, pois eu te repreendo, encosto do desânimo, eu te repreendo, encosto da depressão, eu te repreendo, encosto da doença. Meu amigo, coloque a mão sobre a dor, o tumor ou sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: em nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo, receba a força do Altíssimo. Meu Pai, eu declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito Santo, pois disseste: vinde como estás. E nós vamos a Ti como estamos, e não seremos os mesmos após esta oração. Creia, meu amigo, e participe desta água consagrada a Deus em oração. Receba saúde, receba coragem, receba disposição para lutar, pois você já não está mais só. Faça o voto de Betel, coloque a mão sobre a rocha que representa Jesus e diga: a partir de hoje, repita, a partir de hoje, o Senhor, o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, será o meu único Deus, provedor, guia, protetor, salvador. Diga: Jesus é o seu nome. Meu Pai, que neste domingo, quando esta pessoa receba a unção nas suas mãos, que ele seja abençoado economicamente, em todos os sentidos, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, no estudo do Apocalipse. E você que crê, diga amém e graças a Deus. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo.
chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que entre os que serão salvos durante a grande tribulação, há muitos entes queridos daqueles que foram arrebatados, mas todos serão implacavelmente perseguidos, presos, torturados, violados, esquartejados e mortos. Sacrifícios vivos. Por isso, suas almas estão debaixo do altar. É importante notar que o sofrimento deles será tão grande, mas tão grande, que mesmo depois de mortos ainda clamavam ou clamarão com grande voz por justiça. Na grande tribulação não haverá mais mornidão que muitas vezes encontramos nos dias de hoje na igreja. Pessoas que nem são incrédulas, nem são convertidas, são os mornos. Haverá apenas dois grupos depois do arrebatamento: os verdadeiros incrédulos e verdadeiros convertidos. Pois os que se converterem durante a tribulação, a grande tribulação, saberão com antecedência que terão de pagar com a própria vida. Qual será o crime deles? Você perguntará. Crer na palavra de Deus e dar testemunho de que o Senhor Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o único Salvador. Algo inadmissível durante o domínio do anticristo. Para tais pessoas não haverá mais lugar na terra. De alguma forma, hoje já sentimos isso na pele, espiritualmente falando. Não é verdade? Quem firma sua fé na palavra de Deus e dá testemunho de cristão verdadeiro é isolado e fica mais solitário nesta geração incrédula e ingrata. Meu amigo, a sua alma não morre, ela é eterna e o destino dela é decidido por você. Deus tem falado com você todos os dias através do que tenho dito aqui, neste programa. Mas você se engana em achar que, por ser gente boa, não fazer mal a ninguém, isso é suficiente para lhe salvar. E eu quero que você saiba que você está errado. Somente o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Mas para isso, você tem que conhecê-lo. Por isso, busque-o já. Domingo às 18 horas, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Neste domingo, vamos ungir as suas mãos para que Deus abençoe as obras das suas mãos. Você que fez o voto de Betel, vamos recolher os nomes para serem levados a Israel. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
Pare aí agora. Você que está pensando, planejando em tirar a sua própria vida, pare. O suicídio não é a solução. Você está aí agora planejando a sua própria morte porque você é cheio de capacidade. Você é uma pessoa aplicada, sabe, diligente, inteligente. Você é uma pessoa responsável, mas você não tem oportunidades. Na sua profissão, na sua área, você não tem tido oportunidades. Você foi defraudado. Você tem sido explorado, rejeitado, ignorada. E eu digo para você, pare aí agora. Não tente contra a sua vida. Você vai fazer o voto de Betel. O que é isso, o voto de Betel? É o voto de ter a Deus como o seu Senhor, o seu provedor, o seu guia, o seu protetor. O voto de Betel é sair do inferno que você está vivendo e começar a viver um pedaço do céu aqui na terra. Como isso é possível? Eu vou provar. Eu vou provar, não com palavras, mas com casos verídicos que realmente o Deus de Betel, ele está vivo e acabou de falar com você. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. Meu nome é Regiane Alves, eu sou microempreendedora. Eu sofria muito com enxaqueca, tomava remédio controlado e aquilo me atrapalhava muito. Tendinite, bursite, então tudo implicava, né? Ninguém queria eu para trabalhar. Eu entrava no emprego, ficava uma semana e saía. E quando eu falava para alguém, consegui um emprego novo, ninguém dava nada para mim, né? Tipo, vai ficar pouco tempo e vai sair. No entanto, que enxaqueca para os médicos não tem cura. E eu tinha que tomar aquele remédio todos os dias. Eu tomava 2 remédios para enxaqueca e aquilo me dava sono, então isso implicava na minha vida profissional. Não me deixava ir para frente. Eu morava com a minha mãe e não conseguia ajudar a minha mãe. As minhas irmãs trabalhavam e eu não. Não tinha minha dependência financeira, não tinha meu emprego, queria estudar, não conseguia, queria fazer um curso, não conseguia. O entendimento das pessoas ao meu redor era que eu não parava em emprego por conta da minha incompetência, só que não. Era algo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu dava o meu melhor em todo lugar que eu ia trabalhar. No tempo que a gente casou, nós dois trabalhávamos. Eu fazia bico e ele trabalhava, registrado tudo. Porém, eu não via a cor do dinheiro dele, porque até então ele era usuário de drogas. Então, isso afetou muito nossa vida financeira. Tinha dia que não tinha nada em casa. Eu ia para casa da minha mãe só para almoçar, porque não tinha em casa. Aí eu ficava pensando, poxa, para que eu casei para viver uma vida miserável dessa? Então eu comecei a ir em várias igrejas. Eu imaginava, falei, não, tá faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu falava que cria em Deus, tudo, mas eu via que eu era uma pessoa vazia, eu não era feliz. Pedindo dinheiro emprestado e só acumulava dívida, acumulava e nada ia para frente. A gente até ganhava dinheiro trabalhando, fazendo bico, mas não via nenhum retorno, né? Aí um dia eu parei de fazer esses bicos e consegui um emprego fixo. E aonde eu fui trabalhar, tinha umas pessoas que frequentavam a Igreja Universal. E aí eu contei, né? Eu me abri e contei a minha história para eles. Aí foi que eu recebi o convite para estar indo na igreja. Desde então comecei a ir e conheci o trabalho da Igreja Universal, a qual eu criticava muito. E fui aprendendo a fé inteligente, algo que eu não conhecia, que eu não sabia nem que existia. O homem de Deus falando lá no altar, você tem que ser fiel a Deus, que Deus vai mudar a sua vida, você tem que chamar a atenção de Deus. Aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, não, eu estou no lugar certo agora, porque Deus precisa me ver. Deus precisa ver que eu estou aqui, né? Então foi aí que eu comecei a me lançar no altar, porque eu não sabia que existia. Eu nunca tinha feito voto no altar, em altar nenhum das milhares de igrejas que eu fui, nunca me ensinaram que fazer um voto, que ser fiel a Deus, que obedecer a palavra e ter temor a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, eu nunca tinha aprendido isso. Então depois que eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar, que eu vi que tudo foi fluindo, conforme eu ia fazendo era natural, eu não pedia nada para Deus, eu só pedia para Deus paz, era só aquilo que eu queria. Comecei a ser fiel e depois que eu comecei a ser fiel, eu comecei a mudar do interior, de dentro para fora. Foi aí que meu esposo viu a diferença e também começou a frequentar a Igreja Universal. Tudo que eu faço hoje, eu faço o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Não importa para quem seja, né? Mas eu aprendi a fazer o meu melhor, olhar tudo com bons olhos,
Tudo que eu faço no altar, tudo que eu faço na minha casa, no meu trabalho, é sempre pensando em Deus. Não, vou fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque o que mais me pegou assim de cheio, que realmente eu não conhecia, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Porque eu vi que foi através da fidelidade, porque a única coisa que eu pedia para Deus era paz, eu não pedia mais nada. E no dia que eu recebi essa paz, ali eu tive a certeza que era ali mesmo. O que eu procurava, o que eu ia em vários lugares e não achava, eu achei ali. Posso afirmar que foi através da minha fidelidade e do meu temor a Deus. Eu nunca mais tomei remédio controlado, eu trabalho, hoje eu tenho saúde. Até as pessoas que conheciam a gente falam, nossa, como você mudou, hoje você é forte. Hoje você trabalha, sabe, faz tudo. Você não se cansa, não? Hoje eu tenho a minha própria empresa, a gente abrimos uma microempresa, eu e meu esposo. Nós trabalhamos na área da educação infantil e é muito prazeroso porque foi algo que eu sonhava desde pequenininha. Ser uma grande, pedagoga, psicóloga, mas eu não precisei disso. Hoje tem pessoas que prestam esse serviço para mim. Hoje pessoas formadas, pessoas graduadas trabalham para mim. Então, Deus me deu mais do que eu pedi. Na verdade, eu não pedi nada, Ele me deu tudo. Porque daqui não tem nada meu, é tudo de Deus. Eu estou aqui para administrar o que é dele. Até quando você vai continuar gastando pouco que chega às suas mãos com remédios, tratamentos, medicamentos? A Regiane, ela sofria com enxaqueca, tomava remédio controlado, isso não permitia com que ela se concentrasse no que ela fazia. Por isso, tudo que ela fazia dava errado. Ela não se firmava em nenhum emprego. O dinheiro até entrava, mas não ficava. Ela não prosperava, porque ela não tinha um voto a Deus. Ela não tinha o voto de Betel. Quando esta mulher decidiu fazer o voto de Betel, que é a porta do céu, então ela quebrou o pacto com o inferno, com a miséria, com a doença, com a solidão, com a pobreza. E ela começou a prosperar. Ela recebeu o Espírito de Deus que lhe deu ideia, sabedoria. E hoje está casada, próspera, realizada. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 3. Deus me disse, você é o meu servo. Será que Deus pode falar isso de você? Será que Deus pode chamar você de servo? Não. Servo é aquele que obedece. Servo é aquele que serve. Servo é aquele que confia na provisão, na proteção, no cuidado do seu Senhor. E por meio de você, vou mostrar a minha grandeza. Deus está mostrando a grandeza dele através da Regiane. Deus quer mostrar a grandeza dele através de você também. Agora, cabe você fazer o que ela fez. Por isso, nós vamos fazer, neste domingo, a unção com um óleo que veio lá de Betel. Lá em Israel, o mesmo lugar onde Jacó, o Zé Ninguém, Jacó Ninguém, fez o voto de Betel e Deus fez ele prosperar. Nós vamos ungir as suas mãos neste domingo, aqui ao pôr do sol no Templo de Salomão, para Deus abençoar as obras das suas mãos. Se você ainda não fez o voto de Betel, você vai fazer neste domingo, você vai derramar sobre a rocha que representa Jesus o óleo, símbolo do Espírito Santo. Você vai fazer um voto e você vai andar com Deus. A partir deste domingo, Deus vai estar em primeiro lugar e Ele vai lhe guiar. Ele vai abençoar as obras das suas mãos, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe dar ideias, você vai arrebentar. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 13, realizaremos a unção nas mãos. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção nas mãos com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Para que tenham sucesso no que tocarem, habilidades, talentos, saúde para fazer tudo com diligência, excelência, dando o melhor de si. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão,
ou em uma universal. Eu me chamo Eberton Carlos Pereira, tenho 42 anos de idade, sou empresário no ramo de confecção e comércio. A minha história começa aos 9 anos de idade, quando, ainda pequeno, minha mãe resolve ir para a igreja. A gente começa a nossa luta pela nossa família. Não tínhamos uma casa para morar, morávamos praticamente numa área invadida. Morávamos eu, minha mãe e minha irmã, morávamos num barraco na lona, praticamente na lona. E com o sofrimento a gente passava necessidade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai descascava cana para dar para a gente comer, porque às vezes não tinha o lanche à tarde. Fazia um ovo batido para a gente. E na época, como éramos pequenos, né, não entendíamos o que se passava. E nessa época eu já trabalhava, eu lembro que eu lavava carro na rua. Aquilo ali foi o meu primeiro serviço. Vendo as pregações na igreja, eu percebi que a minha vida poderia mudar. Então eu desejei essa mudança na minha vida. Foi nessa situação que eu decidi me tornar dizimista. Eu ganhava meio salário mínimo lavando carro na rua. E daquele meio salário mínimo eu tirava o dízimo. Deus foi me abençoando, eu tive a oportunidade de fazer um curso. Eu fiz o curso e fui trabalhar de recepcionista. Eu já estava numa situação melhor. Aí passei a ganhar um salário mínimo, carteira registrada. Fiz um outro curso na área de segurança privada, transporte. E o meu salário dobrou nessa época. Eu ganhava um salário mínimo, passei a ganhar 2 salários e meio. Então, minha vida começou a andar. Eu já tinha o Espírito Santo, foi aonde eu encontrei a minha esposa, a Cristiane. A gente resolveu montar o nosso próprio negócio. Ela saiu do serviço e a gente começou a trabalhar por conta própria. E Deus foi abençoando, foi abrindo as portas, foi enviando clientes. Compramos 2 lojas da nossa confecção. Temos uma vida estabilizada. Hoje não nos falta nada. Eu tenho um carro importado. Tenho uma vida abençoada. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Não nos falta nada. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que nos tornamos fiéis, dizimistas. Temos a nossa casa própria, temos uma vida abençoada, direta e indiretamente. 7 pessoas que dependem de nós, desse trabalho, dessa empresa. Eu era o menor da minha casa, ninguém dava nada por mim. Quando eu comecei, meu dízimo era R$25. Hoje meu dízimo é 100 vezes maior. Veio essa pandemia, na época nós trabalhávamos com loja física. Do nada fechou todas as lojas, ficamos praticamente sem chão. Mas mantemos confiantes em Deus e fomos buscar em Deus uma nova ideia. Foi então em que nós começamos a investir no online. Montamos uma estrutura online para vendas pela internet. Hoje nós temos uma cartela de cliente 10 vezes maior do que antes da pandemia. Nesse período de pandemia, Deus tem nos honrado grandiosamente. A minha maior riqueza, o meu maior patrimônio é a alegria de ter a presença de Deus, é a paz. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque nada me acusa. A minha vida hoje é uma paz. Tudo isso depois que eu conheci o altar, depois que eu me tornei fiel. Ser dizimista, meu amigo, é você não variar, não mudar
diante das circunstâncias adversas que surgem no caminho de todos nós. Quando você empenha a sua palavra a Deus e se torna um dizimista fiel, então você o honra em primeiro lugar, mesmo em dificuldade, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. A exemplo do Welberton, ele passou a prosperar mesmo em meio à dificuldade. Um lavador de carros, ele que lavava carros na rua para comprar pelo menos o almoço, a janta do dia. Hoje, um homem bem-sucedido, próspero, hoje, com a sua casa própria, o seu casamento, mas, sobretudo, o Espírito Santo, a certeza da salvação. Este homem fez o voto de Betel. O voto de Betel é o voto de empenhar a sua palavra a Deus. Você não tem nada, mas você tem palavra. Se você respeita a sua palavra e honra a sua palavra, então você faz o voto de Betel e Deus abençoa as obras das suas mãos. Aonde você colocar as mãos, você vai prosperar, você vai arrebentar. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito,
Pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. A nossa geração é a única na história da humanidade que tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico, que tem equipado o mundo com sistemas capazes de uma destruição em massa como jamais vista. Por isso, meu amigo, cuide da sua salvação. Tome a decisão de investir no mais importante, que é a sua vida espiritual. Domingo, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Neste domingo, vamos ungir as suas mãos. Você vai fazer o voto de Betel. E você que já fez, você vai ter as suas mãos ungidas, porque Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. De que adianta a sabedoria, a força, as riquezas deste mundo e ser uma pessoa pobre de espírito? O maior conhecimento que alguém pode ter, a maior glória que o homem pode alcançar é conhecer a Deus. Sábio é quem busca a sua sabedoria. Forte é o que faz dele a sua força. Rico é aquele que recebe a sua maior riqueza, o Espírito Santo. Você tem sede em conhecê-lo mais do que tudo? Então, prepare-se para este domingo 13 de junho ter uma experiência única e pessoal com o Senhor Jesus, na Santa Ceia do Conhecimento de Deus. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.